Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Todos os dias nós estamos aqui entre 16 e 17 horas. Eu sempre abro um pouquinho antes o chat para a gente trocar algumas opiniões. Você que está chegando agora, você é muito bem-vindo. Se inscreva aqui no nosso portal também. Mande seus comentários, suas opiniões. Se gostar dos nossos vídeos, compartilhe. E agora, dê o joinha porque você ajuda a gente a chegar mais longe. E analisando os principais acontecimentos do nosso país, a gente pode ter algumas conclusões que pessoas que estão de fora do nosso país conseguem observar. Eu sou professor de ciência política já há alguns anos, mais de uma década. E quando a gente analisa a política do nosso país, a gente é obrigado a procurar termos que não estão dentro da ciência política. Por exemplo, como é que eu poderia classificar o governo Bolsonaro? Eu poderia chamar de uma metástase político-administrativa. Porque em cada canto desse governo que nós observamos, nós encontramos uma célula maligna que está fazendo mal aonde ela está operando, onde ela está viva. Isso acontece em todas as áreas do governo Bolsonaro. Dentro dessa perspectiva, é possível a gente avaliar, por exemplo, como será o pronunciamento do presidente na sua live que ele faz toda quinta-feira? A gente vai dar aqui alguns palpites e depois vamos conferir. Amanhã a gente vai conferir se nós acertamos ou se nós erramos. Bom, para princípio de conversa, o Bolsonaro vai convidar uma figura exótica, sem nenhuma qualificação técnica, para estar ao seu lado, de um lado ou do outro, para falar de algum assunto de menor importância do nosso país. Normalmente ele chama o secretário da Pesca, que já foi umas 20 lives ali, ou ele vai chamar algum funcionário próximo para preencher espaço ali, para falar de alguma amenidade, ou vai chamar o ministro Tarcísio para falar de inaugurações de bicas, de pequenas obras que foram iniciadas em governos anteriores, porque o governo Bolsonaro não está inaugurando obra nenhuma iniciada no seu governo e não inaugurará nenhuma iniciada no seu governo, exceto obras já previstas e algumas frutos de arranjos de parlamentares que estão querendo roubar o dinheiro do povo brasileiro, de áreas como a Previdência Social, como a gente vai ver aqui, para fazerem obras para fins eleitorais. Enfim, a gente está vendo esses episódios com essas inesgotáveis criaturas desse campo da metástase política. A gente, às vezes, é duro a gente usar essas expressões, mas como é que a gente vai classificar, por exemplo, uma expedição científica para Israel atrás de um spray milagroso com o deputado Hélio Negão, o deputado Eduardo Bananinha e o sargento do BOPE, o sargento Max? O que é que essas figuras foram fazer lá? Vai aparecer algum spray milagroso a tempo de salvar alguma vida do nosso país? Como é que a gente explica, por exemplo, a humilhação que o ministro Ernesto Araújo está sofrendo todos os dias e humilhações que comprovam o quão lunática é essa criatura? Deveria ser nomeado para o Ministério das Relações Extraterrestres. E mais do que isso, esse episódio envolvendo o assessor dele, essa gente, de uma maneira geral, eles são muito covardes, O cara faz um gesto da supremacia branca, nós aqui somos todos mulatos, mas esse pessoal se acha supremacista branco. Outro dia estava o Alan dos Santos, lá na cobertura das eleições nos Estados Unidos do Trump, também envolvido lá com supremacistas brancos, tirando a maior onda. Então essa gente importa para cá esse tipo de pensamento. Só que eles não se sustentam. Eles chegam, fazem um ato nazi-fascista, não, isso eu estava limpando o terno. Isso é uma gente muito covarde, muito canalha de uma maneira geral. São muito fortes, gostam de usarem armas, de ostentarem armas para todos os lados, mas isso não é sinal de valentia. Isso é sinal de estupidez de uma maneira geral, As pessoas normalmente que são corajosas são pessoas que ficam sempre na delas, elas não ficam dizendo para todos os lados que são corajosas. A gente vê na prática. A gente vê no cotidiano, a gente vê nos atos que elas são capazes de realizar. E não nas bravatas, porque essa gente aí, como eu disse para vocês, são peças, células desse sistema que nós temos aqui no nosso país tão corrido. Agora, o triste é como as elites sustentam essa história toda, Eu tenho dito para vocês como os meios de comunicação, eles só negam informações, como eles não mostram ao povo brasileiro o que está acontecendo. Eles estão empurrando esse corpo doente. O Bolsonaro vai à frente fazendo todo tipo de maluquice e a área econômica continua a assaltar o povo brasileiro, como eu tenho dito para vocês aqui todos os dias. Então, a live do Bolsonaro vai ter isso. Ele não vai voltar atrás em algumas coisas que ele já falou e mais, vai aproveitar para meter o pau na Angela Merkel. Pode escrever isso aí. Ele vai dizer que a Angela Merkel
ia fazer um lockdown na Alemanha e voltou atrás, o que é uma grande mentira. Não foi isso que aconteceu. A Alemanha já está vivendo uma espécie de lockdown desde dezembro até os dias de hoje. O que se iria fazer agora seria um aprofundamento de 5 dias em algumas regiões, ou quase toda a Alemanha, em algumas atividades específicas. Só que, ao contrário do que acontece aqui no Brasil, a Angela Merkel se reuniu com todos os principais líderes políticos, os governadores, e fez um debate sobre essa questão. E ela foi convencida que essa medida, nesse momento, porque não seria possível dela ser esgotada rapidamente, dela ser organizada rapidamente, ela está suspensa. Por conta desse contratempo, a Angela Merkel pediu desculpas pelo atropelo. Mas isso não quer dizer que ela não fará ou não acontecerá um novo lockdown na Alemanha. Mas o Bolsonaro não vai falar nada disso. Pode escrever porque ele vai tocar nesse assunto. Então vai ser a live do fim do mundo. Provavelmente ele vai falar mais uma série de besteiras, vai contar uma série de mentiras da sua infância, das suas perspectivas de vida, vai falar da vacina, ele vai aparecer como o homem mais defensor da vacina, vai querer convencer todos nós que as coisas que ele disse, ele não disse, e aí termina a live com uma menção muito rara, mas talvez ele faça isso na live de hoje, né? É lamentando as mortes pela Covid. Ele faz um lamento, mas ele faz um lamento quase robótico, né? Se ele fizesse esse tipo de lamento com a mesma energia que ele caçoa, que ele tripudia em cima das vítimas aqui no nosso país, a gente até poderia acreditar. Mas essa figura é um inumano que está à frente da presidência da República com esse lote de gente, né? Como é que a gente vai acreditar num governo que tem o general Heleno, o general da inteligência, que não consegue descobrir absolutamente nada do que está acontecendo, em lugar nenhum? Um homem que está ali porque, enfim, é um egresso das Forças Armadas. O que a gente pode dizer de um Pazuello como general, ministro da Saúde? Isso aí, gente, se a gente contasse para qualquer pessoa razoavelmente equilibrada da cabeça, que o Brasil escolheu, que o presidente brasileiro escolheu um general para ser ministro da Saúde, é que isso já está entubado, né? Isso aí não foi objeto de críticas permanentes. Mas era uma situação, gente, desde o início, para provocar a imputação ao presidente da República de um crime de improbidade administrativa. Qual a diferença de colocar um general como ministro da Saúde ou colocar um motorista de ambulância? Ou colocar um jogador de futebol, ou colocar um cantor, colocar um faxineiro, não tem diferença nenhuma. Agora que entrou um profissional tecnicamente, teoricamente mais qualificado, é que o governo vai começar a cuidar, ou teria que início de trabalhar com combate à Covid. E aí a gente vai vendo quem é que está à frente agora do Ministério da Saúde, a gente não tem muitas razões para acreditar que o cenário vai ser diferente, né? Deixa eu carregar aqui a imagem, gente, porque eu vi uma fala do ministro, o Marcelo Queiroga, deixa eu ver se eu coloco aqui no lugar aqui, a fala do Marcelo Queiroga, que foi muito sugestiva, né? Eu vou colocar aqui, vou comentar, porque se a gente fala, muita gente nem acredita, né? Vamos colocar aqui a fala dele logo aqui, vamos colocar aqui, 1, 2, 3, fala, ministro. De saúde do estado do Maranhão para buscar insumos importantes, medicamentos, onde houver no mundo. O general já disse, doutor, encontre os medicamentos que nós vamos, com os aviões da Força Aérea Brasileira, buscá-los, não é, general? Então é um compromisso. Gente, é uma coisa... O cara que a gente esperava, né, que pudesse ter algum senso da noção do que está fazendo, é um cara que diz isso. Que o general disse para ele, olha, onde só encontrar medicamento, é só dizer que a gente vai lá buscar. Então vou dar uma dica aqui para vocês, tem muita gente ligada ao Bolsonaro que assiste o nosso programa, não é à toa porque... Não é à toa que nós estamos aqui na lista, nós ficamos na lista lá dos detratores do governo Bolsonaro. Eu vou dar uma informaçãozinha. Lá na China tem muitos insumos e tem muitas vacinas. Na Índia também tem muitos insumos, tem muitas vacinas. Nos Estados Unidos, eles estão até com excedente lá de algumas vacinas que eles não estão usando. Deixa eu ver, na Inglaterra também tem muitas vacinas também, porque eles têm mais vacinas do que o número da população deles. Então, general, estou avisando o senhor, estou avisando também ao ministro da Saúde, manda buscar porque é simples assim, do jeito que vocês estão falando, né? Então, gente, é esse o tipo de gente que a gente está aqui no nosso governo. Eu falei com vocês ontem que
vão começar a pipocar ações contra médicos, e é bom que isso aconteça. Em alguns lugares do Brasil, se você está me escutando, e teve algum parente que teve uma situação muito grave por conta desse kit Covid, se você não tem condição de chamar um advogado, contratar um advogado, procure a Defensoria Pública do seu estado e mova uma ação contra o médico, contra o hospital, contra o plano de saúde e, se bobear, contra o senhor Jair Bolsonaro também. Ontem a Globo chegou, fez até uma matéria sobre isso. Eu vou colocar um trechinho aqui rapidamente. Vamos pegar um trecho aqui. Vamos ver se vai. Oi. Gente, deu... Vamos. Recebe no celular a receita do médico, o resultado do uso... Vai entrar um anúncio aqui, mas é o seguinte, gente, como nosso programa não é editado, vou dar um pau aqui nesse troço aqui, porque a matéria estava dizendo exatamente das consequências que muitas pessoas estão sofrendo por conta do tal kit Covid. Então, isso aí é bom que as pessoas se movimentem, as pessoas busquem algum tipo de reparação. Tenho certeza que a maior parte dos advogados vai concordar que isso é plenamente possível, isso é correto, isso é necessário para que as instituições ligadas à medicina, elas tenham mais responsabilidade, elas não se deixem contaminar por uma figura como o presidente da República, porque essa contaminação acarreta o resultado morte. A Rede Globo, nessa matéria, ela só esqueceu de dizer que era para eles terem feito matérias muitos meses atrás, porque Manaus ficou morrendo gente lá aos montes, pilhas de caixões de pessoas que já estavam fazendo o tal tratamento precoce. Isso é a coisa mais fácil do mundo, é conseguir encontrar médicos, pessoas, familiares que podem atestar isso que eu estou falando aqui. Com esse mundaréu, com esse crescimento de utilização desses remédios que não servem para nada em relação à Covid aqui no nosso país, é impossível que nós não tenhamos aqui um número gigantesco de pessoas que usaram esses medicamentos e tiveram um resultado muito pior, né? E outros assuntos importantes que eu queria conversar com vocês aqui hoje, enfim, me lembrei aqui de uma frase que tem lá na Argentina, né, sobre... a responsabilização de criminosos que aconteceu lá em algumas épocas, né, na época da ditadura. Eles têm uma frase lá que eles dizem o seguinte: nós não esqueceremos e nós não perdoaremos. Então, que isso sirva para nós aqui também. Nós não vamos esquecer e nós não vamos perdoar. Bom, eu já falei com vocês que na live de hoje ele vai contar mentira sobre a Angela Merkel, vai distorcer o que ele disse. O Lira e o Bolsonaro se encontraram hoje. O Lira disse que não está com essa raiva toda, não está ameaçando do jeito que está se pensando, mas está ameaçando sim. Se o Bolsonaro acreditar em Lira, ele vai cair mais rápido do que ele está pensando. Mas não é só Lira que comanda esse espetáculo, como eu tenho dito para vocês, né? A elite nacional e internacional estão aceitando que nós tenhamos um governo metastásico aqui, com as células malignas, destruindo o tecido do povo brasileiro, as nossas indústrias, os nossos direitos sociais, o nosso futuro, as nossas economias e as nossas empresas. Então não dá para pegar leve com essa gente, não. A Folha de São Paulo, inclusive, está mostrando que o Queiroga, tentando mostrar que está tendo uma mudança de comportamento, escolheu um médico anticloroquina para cuidar do assunto. O Ernesto Araújo está reclamando que foi abandonado pelo Planalto. Ontem, realmente, ele foi chutado de todas as formas e está reclamando aqui que a base do governo não foi acudi-lo nas insanidades que ele falou lá para os senadores. E mais uma noticiazinha final aqui. Ex-assessores de Bolsonaro sacaram 90% de salário pago por Flávio e Carlos. Que beleza, né? Então, quanto mais a gente esmiuça os assuntos ligados à família Bolsonaro, ao governo Bolsonaro, às figuras que estão nesse governo, a gente chega à conclusão que teremos que criar uma nova expressão na ciência política. O governo metastásico. A metástase político-administrativa. Só que a gente precisa fazer muitos tratamentos duros aqui no nosso país para a gente poder se curar, né? Mas é a nossa tarefa, é aquilo que a gente está se propondo e vamos seguir em frente. Um grande abraço, gente. Até o nosso próximo encontro. Tchau.